Oi, pessoal. Já chegamos em Mateus capítulo 27. Vai até Mateus capítulo 28. E até a última vez do capítulo 26, Deus concedeu a sua graça. Eu agradeço muito porque eu pude testemunhar sobre o mundo maravilhoso de Mateus, o testemunho dele. E agora sobrou só Mateus capítulo 27 e capítulo 28. A última parte de Mateus fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Embora no mundo há muitos problemas, mas por Jesus Cristo tudo pode ser resolvido. Mas eu agradeço muito porque a gente pode viver nesse mundo junto com Jesus Cristo. Mateus capítulo 27 e 28, a gente pode dizer que é o clímax, né, do livro de Mateus. Aqui no capítulo 27, a gente vê como Jesus Cristo foi condenado. Ele foi passado para Pilatos. Muitos servos de Jesus Cristo também foram condenados, julgados e depois foram para a prisão, apanharam. Isso não é qualquer pessoa que passa, mas a gente pode ver somente as pessoas verdadeiras de Jesus Cristo que podem viver dessa forma. Há muito tempo atrás eu pensei, se eu, com bastante idade, chegar a morrer, com certeza não posso escolher a morte que eu quero, mas um dia Deus fala para mim, eu vou te dar a oportunidade de poder escolher a sua morte. Então, que tipo de morte você quer ter? Então, como que eu vou morrer? Eu pensei uma vez. Eu vou morrer velho. Isso daí não ia ser bom. Mas num acidente de carro, aí eu, num choque, aí ia morrer. Isso também não pareceria legal. E com câncer, todo magrinho, isso também não seria legal. Se eu pudesse escolher uma morte, não existia nenhuma morte que seria boa. Mas, se Deus me perguntasse que tipo de morte você quer ter, não existiria nenhuma morte que eu quisesse escolher. Então, como eu pensei, se eu viver pregando o evangelho e depois morrer, ia ser bom. Pregando o evangelho e de repente morrer, ia ser muito bom. Por quê? De qualquer jeito eu vou morrer uma vez. Se Deus conceder a sua graça e eu poder servir ao Senhor até o final, isso seria bom. Então, independente de como eu morrer, eu não tenho como escolher a minha morte. Mas se eu tiver em Jesus Cristo, de qualquer jeito eu poderia ser feliz. Se eu tiver somente Jesus Cristo, assim como eu posso tirar essa roupa, eu me tiraria desse corpo e viveria uma nova vida. Então, qual seria o problema do método da forma que isso aconteceria? Então, diante da morte, que medo, eu não tive esse sentimento. Teve vezes que eu quase morri. Mas nesses momentos eu fui muito feliz. Será que alguém pode ser tão feliz diante da morte? Será que alguém pode se alegrar diante da morte?
Isso somente é possível dentro de Jesus Cristo. Pela graça de Jesus Cristo, depois de ser remido, naquele tempo em que eu fui remido e recebi a remissão dos pecados, então a morte já não dá medo, né? Já não é mais desesperançoso, mas é algo muito abençoado. Judas Iscariotes, depois que ele vendeu a Jesus Cristo, a gente pode ver Judas recebendo condenação. Ele se condenou. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: então está falando que Judas ele foi procurar pelo sumo sacerdote depois que viu que Jesus foi condenado. Quando Judas vendeu a Jesus, ele foi enganado por Satanás. Eu não sei o que o diabo falou para ele, mas eu acho que o diabo deve ter falado: você é filho de Deus, não é? Então, Jesus é filho de Deus, não é? Então, mesmo que você venda Jesus, não vai ter problema, ele vai conseguir se libertar. Então, Judas deve ter pensado, mesmo que eu venda Jesus, Jesus não vai morrer. Ele vai poder sair dessa. Eu não sei se ele pensou dessa forma. E assim, o Judas, quando Jesus foi condenado, ele não conseguiu aguentar o sofrimento e ele foi procurar pelos principais sacerdotes. E os principais sacerdotes, eles falaram: ok, que nos importa? E isso é contigo. Judas, ele ficou muito angustiado. Ele lançou as 30 moedas de prata ali e depois ele foi se suicidar. Tem uma irmã que eu conheço e essa irmã negociava. E negociando, ela tinha uma vidente que ela conhecia. E quando ela tinha uma dificuldade, perguntava para a vidente, tudo que a vidente mandava, ela fazia. No começo, parecia que o negócio dela estava indo muito bem. Mas tudo que a vidente dizia, ela fazia. Mas com o passar do tempo, a vidente, ela começou a fazer o trabalho de dispersar a família, separar a família. Então, ela teve um filho, mas depois ela teve um coração de não querer voltar para casa. E depois, como ela não queria voltar para casa, ela se separou do marido. E o irmão mais velho e a mãe dela ajudavam no negócio e a vidente falou: manda eles embora. O irmão que ajudava ela realmente não queria abandoná-lo, mas ela não podia rejeitar a voz da vidente. E mandando o irmão mais velho embora, ela sofreu bastante. Então a mãe tinha que viver com a sua única filha, mas a vidente falou. Mandou embora a mãe e depois ela falou: quanto mais longe você ficar da sua filha, melhor. E assim, ela morou bem longe da sua filha. E desde então começou a surgir muitos problemas para essa senhora. E assim, o negócio dela começou a ir mal. E assim, ela não conseguia aguentar. E aí, numa noite, ela estava tão angustiada que ela não tinha mais sono. E já era quase de madrugada. E ela escutou o quê? Ela escutou uma voz assim, bem calma. Você está cansada, né? Eu vou te dar paz. Eu vou te dar descanso. Eu realmente vou te dar descanso.
Que voz que era essa? Essa voz, essa mulher não sabia de onde vinha, mas ela começou a escutar essa voz. E essa voz começou a confortar essa mulher. O quê? Você vai me dar paz. Você vai me dar descanso. Nossa, eu tô cansada. Eu quero descansar. Eu quero descansar. Por favor, me deixa descansar. Continuamente ela escutou essa voz. Vai lá para a janela. E essa mulher não sabia, mas tinha alguma força que estava arrastando essa mulher e que levou essa mulher até a janela. Abre a janela. E ela abriu a janela. E aquele vento gelado lá de fora estava entrando. E ela escutou essa voz. Coloca uma cadeira e vai até a janela e pula da janela. As pessoas vão morrer de qualquer jeito. E se você deixar dinheiro de herança, as pessoas vão cuidar bem da sua filha. Se joga. E assim tudo vai acabar. Assim você pode descansar. Você pode se libertar de toda a preocupação. O que é que você está pensando? Vai, se joga. Então, assim, tudo vai acabar. E essa mulher se assustou. Então, surgiu esse coração de querer se jogar. E ela teve esse coração de se matar. Mas ela não podia fazer nada. E aí, veio um telefonema naquela noite. Ela se assustou. De madrugada, quem é que vai me ligar? Era uma jovem senhora que ela conhecia. Ela sempre seguia ela, né? Porque ela sentia como se fosse irmã. Olha, amiga, eu quero te falar uma coisa nessa noite. Amiga, mesmo que você não goste, mas eu tenho que te falar isso nessa noite. O que você quer falar? Não tem problema, pode falar. E aí ela falou. Amiga, eu pensei que há muito tempo você não gostaria de escutar isso, mas eu vou falar. Tá, não tem problema, pode falar tudo o que você quiser, eu vou te escutar. Amiga, eu gostaria muito que você se encontrasse com o meu pastor. E eu acho que você vai poder se libertar desse sofrimento. E eu me encontrei com essa senhora. Mas quando eu vi, essa senhora estava sendo completamente arrastada por um espírito mau. E ela, naquele dia, recebeu a salvação. E assim, agora ela, escutando a palavra, vivenciou e está vindo na nossa igreja. E mesmo chorando, triste, ela escutou a voz da vidente, viveu longe da filha. E desde aquele dia que eu falei com ela, ela começou a viver com a sua filha. E vivendo com a filha dela, ela começou a ficar muito feliz. E a cada momento ela ficava muito feliz. Ela pode se libertar do espírito mal. E ela pode agora estar vivendo uma vida muito feliz e alegre. É tão gratificante. Tem um motivo da gente estar falando sobre essa palavra hoje. Nesse mundo tão amplo, há muitas pessoas que estão passando por essas angústias, que estão sendo arrastados pelo espírito mal e estão sofrendo, angustiados, tristes, que não tem nem como expressar. É assim que o mundo engole o nosso coração. Então, quando Satanás já não consegue mais nos utilizar, a gente se torna inútil para ele nos leva até a morte. E é um grande sofrimento para Judas, foi um grande sofrimento para Judas Iscariotes ter vendido a Jesus. Ai, o que eu faço? E Judas, ele caiu nesse profundo sofrimento. Você vendeu a Jesus. Você vendeu a Jesus. Você vai receber maldição. Então é bom você se suicidar.
Você vai se suicidar, você se pendura na madeira e assim acaba. Vai, se mata, porque assim você vai ficar em paz. Judas Iscariotes, ele foi muito insensato. Ele simplesmente seguiu a palavra de Satanás e acabou com a sua vida. Se ele pudesse pensar um pouco. Oh, eu vendi porque você mandou eu vender. Agora você mandou eu vender e você tá me culpando? Judas Iscariotes podia falar isso. Ó, antes de eu morrer, eu tenho que receber salvação. Como é que eu vou morrer sem salvação? Satanás está querendo me enganar, só me dando angústia. Eu jamais vou escutar essa sua palavra de novo. Para de falar isso de novo para mim. Não fala isso de jeito nenhum para mim. Eu não vou mais te escutar. Seguindo a sua palavra, seguindo a sua voz, o que deu certo na minha vida? Eu só fracassei. Você mandou eu vender a Jesus Cristo e eu vendi. E agora você está mandando eu me matar? Não faz sentido. Eu estou muito angustiado. Só de pensar que eu vendi a Jesus Cristo, eu estou muito chateado com isso. Agora eu não vou mais escutar o que você fala. Eu não quero mais ser enganado por ti. Para de me enganar. Então, se ele tivesse buscado ao Senhor, se ele pudesse se encontrar com Jesus Cristo que ressuscitou, Senhor Jesus, eu te vendi. O que eu faço com esse pecado? Eu cometi tamanha maldade. Conceda a sua misericórdia. Conceda a sua graça. Conceda a sua graça para mim. Se o Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e o Judas Iscariotes tivesse ido buscá-lo, o que Jesus falaria para ele? Você me vendeu e voltou para mim. Por tua causa eu carreguei a cruz e sofri tanto. Eu sofri tanto. Por que você veio? Vai embora! Será que Jesus Cristo falaria dessa forma? Não. Judas, você me vendeu, né? Mas muito obrigado porque você voltou. Eu, embora tenha lavado muitos pecados, mas eu também vou lavar esse seu pecado. E eu vou ser castigado por esse pecado. Não, eu já fui castigado pelo seu pecado. Eu já lavei seu pecado perfeitamente. Agora você pode ter liberdade. E eu acredito que Jesus poderia ter ficado feliz em se encontrar com Judas Iscariotes dessa forma. É muito incrível a salvação de Jesus Cristo. Às vezes também eu me encontro com pessoas endemoninhadas e elas falam que uma voz fica mandando elas se matarem. Uma vez, tinha uma senhora que morava na igreja que era endemoninhada. E ela estava no quarto vazio da nossa igreja. E às vezes quando eu ia, eu orava por ela. E um dia eu saí e voltei e eu escutei a voz de choro de uma mulher. Quem está chorando? E aí eu fiquei procurando. E naquele quarto aquela senhora estava chorando. Aí eu falei, por que está chorando? Para de chorar. E ela não me escutava e continuava a chorar. Aí não teve jeito e eu saí dali. Aí depois de alguns dias ela estava bem melhor. Aí eu conversei com essa senhora. Por que você chorou tanto? Pastor, dentro de mim alguém fica falando. Você não recebeu salvação. Então você vai morrer e você vai para o inferno. Então é melhor você morrer agora. Se mata. Vai, se joga na frente daquele caminhão que acaba tudo. Continuamente essa voz ficava falando isso dentro dela. E essa mulher, ela não queria morrer.
Mas veio esse medo, nossa, se eu ficar escutando essa voz de Satanás, eu vou morrer. E por isso ela falou que ficou chorando. E essa mulher, como ela já estava bem melhor, eu conversei com ela, né, eu pude falar com ela, por isso eu fiquei muito agradecido. Judas Iscariotes ter morrido, ele não morreu porque ele queria se matar. Ele foi enganado pelo diabo. O diabo, ele sempre utiliza a pessoa e depois quando essa pessoa não tem mais utilidade, ele faz essa pessoa ir pelo caminho da morte e destruição. E ele fala pra gente, né, pra gente parar de viver esses 20 anos que nos restam, 10, 20 anos que nos restam. E Satanás nos engana pra gente não receber a salvação. Então, por isso, você não pode escutar essa voz de Satanás. Independente de quem seja, não escute a voz de Satanás. Se aproxime de Deus e escute a voz de Deus. Se a pessoa for conduzida pelo vidente, a pessoa sem saber vai ser conduzida por essa vidente, vai ser arrastada por Satanás e vai fazer algo muito triste, muito infeliz. Por acaso, se algum de vocês é arrastado por Satanás, não somente escute. Sai, Satanás! Eu não vou escutar o que você está falando. Eu não vou escutar o que você está falando. Eu somente vou escutar o que Jesus está falando. A palavra de Jesus é que me dá paz e é boa. Eu não quero escutar a tua voz, Satanás. Falem assim, pessoal. Deus, por favor, me ajude. Esse Satanás mau está me angustiando. Esse Satanás mau, ele quer me levar para a maldição. Eu não tenho como ser liberta disso, mas que o Senhor conceda a sua graça, que o Senhor me ajude. Então é com esse coração que você tem que ir para diante de Jesus. No começo, Judas Iscariotes, quando vendeu a Jesus, ele não pensou muito, mas depois Judas pensou. Eu não sei se Jesus vai ser condenado, mas porque ele é Deus, ele andou até sobre o mar. Então, ele não vai morrer. Que bom, e assim eu vou poder ganhar dinheiro, ele não vai morrer. Então, Satanás, ele enganou a Judas para que assim ele vendesse a Jesus Cristo. Mas, pessoal, Judas foi enganado. Ele vendeu a Jesus Cristo. Ele viu Jesus sendo condenado e ele ficou angustiado. E ele voltou para os principais sacerdotes e falou: traí, pequei sangue inocente. Eu estou muito angustiado. Eu quero de novo ressuscitar Jesus Cristo, salvar Jesus Cristo. Mas o que eles falaram? Agora já é tarde. Isso não tem nada a ver com a gente. Você quis vender, então você que se dane. Agora, Satanás fez com que toda essa culpa voltasse para Judas Iscariotes. Judas estava sofrendo muito, mas ele não tinha como resolver. Eu estou tão angustiado. É melhor eu morrer. Satanás falou: é verdade, a morte é melhor. Se você morrer, tudo acaba. Que inferno? Onde está o inferno? Se você morrer, tudo acaba. Vai acabar com esse seu sofrimento. Vai acabar com essa sua angústia. Você vai ficar feliz. Vai, se mata uma vez. Foi assim que Satanás enganou a Judas. E assim como Satanás enganou a Judas, hoje em dia também, muitas pessoas são enganadas por Satanás. E estão vivendo de uma forma muito infeliz. Agora, pessoal, nós temos que nos libertar de Satanás. Porque nós não conseguimos. Nós temos que receber Jesus Cristo. Agora, Judas, ele lançou as 30 moedas de prata e depois foi se matar. E os sumos sacerdotes pegaram essas 30 moedas. Isso é preço de sangue. A gente não pode utilizar isso dentro do templo.
Então, o que a gente faz com isso? E aí, eles compraram um campo do oleiro, cemitério dos forasteiros, né? Se alguém tiver morto no caminho, eles enterram ali. Quando Judas Iscariotes, ele estava angustiado porque vendeu a Jesus Cristo, os sumos sacerdotes falaram o quê? Ah, isso é contigo. E eles tiveram interesse naquelas 30 moedas, pegaram as 30 moedas e compraram o cemitério dos forasteiros. Satanás sempre trabalha dessa forma. Não tem interesse no espírito, só tem interesse no dinheiro. O sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, na verdade, deveria ter interesse na vida e não no dinheiro. Mas ele teve interesse no dinheiro e não teve interesse na vida. A gente pode ver a forma desses servos falsos. Ah, Judas vendeu a Jesus. Você está angustiado, né? Mas olha a Bíblia. Na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Então, abrindo a Bíblia, tinha que confortar Judas, tinha que conduzir Judas por um caminho certo. Você se mata, você se suicida, agora é teu final. Você vendeu a Jesus. Você tem que ser amaldiçoado, você tem que morrer. E assim, Satanás enganou a Judas para que ele se matasse. O Senhor quer que o nosso espírito seja salvo, mas Satanás quer enganar o nosso espírito para nos matar. Então, não sejam enganados por Satanás. Não sejam arrastados por Satanás. Então, tenha fé em Deus. Eu espero que vocês sejam pessoas que vivam com o coração de Jesus Cristo. Muito obrigado. Até logo.